Fala pessoal, nós estamos aqui mais uma vez, Conexão Reino, conectando você a Deus, sempre trazendo histórias extraordinárias, histórias de superação, testemunhos, que vai edificar muito a sua vida. E claro, muito bem acompanhado com meu amigo João Marcos. É isso aí, gente. Fala, João Marcos. Valeu, gente. Olha, o desafio continua, viu? Você tem que propagar aí os nossos conteúdos para alcançar mais famílias e assim abençoar mais pessoas. Grande abraço. Ajuda a gente aí, né, João? Vai. Ô, João, hoje a gente está muito bem acompanhado aqui, com esse casal abençoado, grande Guilherme, e nós estamos também com a esposa dele aí, que ele vai estar apresentando pra gente aí. Fala comigo, Guilherme. Estamos aqui, né, graças a Deus, muito bem acompanhado com a minha linda esposa, Dina Laís. Dona Dila Laís. Eita glória. Guilherme, nós estamos aqui, cara, né? E o podcast, a intenção do podcast aqui é contar histórias. E a sua história é muito bacana, né? História de superação, nós somos amigos há muitos anos. E pra mim é uma honra muito grande estar te recebendo aqui, juntamente com a sua esposa, né? Vai fazer um ano de casado, né? Um ano de casado. Nós vamos contar um pouco dessa história, mas eu queria te fazer uma pergunta um tanto quanto, assim, interessante, né? Porque todos nós queremos saber quem é Guilherme, por trás dessas câmeras, por trás desse microfone. Quem é Guilherme? Fala comigo. Guilherme Fernando. Guilherme, né? Guilherme Fernando da Costa, filho de Deus. E essa questão de paternidade é algo que pega muito pra mim, sabe? Você falou, né, que a gente se conhece há muito tempo, desde criança. Eu cortava o cabelo com Douglas. Douglas devia ter 10, 12 anos. 12 anos eu comecei lá a ajudar meu pai lá, né? Filho de sem terra. Filho de sem terra. E o meu pai, ele sempre morou no mesmo bairro que eu, sabe? Só que a gente nunca teve contato. Eu fui ver meu pai, assim, conversar com ele mesmo, eu já devia ter uns 13, 14 anos. Então, eu tive que encontrar em Deus essa questão de paternidade. Então, é muito forte quando eu falo isso. Eu sou o Guilherme, filho de um Deus. Bom pai, né? Deus é o melhor pai que a gente poderia ter. E esse sou eu. Muito agraciado, tenho um filho maravilhoso, uma esposa incrível também. Glória a Deus. E eu também estou muito honrado e feliz de estar aqui hoje. Bacana. O Guilherme é cristão, pai, casado, empresário. E é interessante que a gente sempre fica assim nessa questão. Graças a Deus eu tive um pai bem presente, né? Mas o pastor tá aqui, ele pode nos ajudar com isso. Diz que é muito estranho quando você não teve um pai presente, você chamar Deus de pai. Parece que você não compreende, de fato, a profundidade dessa palavra. E parece que isso, de fato, às vezes é até uma ofensa, né? Parece que é até uma ofensa quando você chama Deus de pai. Minha esposa, ela falou isso. Ela teve dificuldade, muitas das vezes, de chamar Deus de pai. Por ela não ter conhecido o pai dela, né? O pai dela faleceu, ela era muito nova. Ele era um pouco distante também. Então, ela não conseguia verbalizar, chamar Deus de pai. Então, nós vamos aprender que o perdão, ele nos liberta, né, pastor? Com certeza. Assim, a gente... Trazendo para o caso do Guilherme, da sua esposa, eles não tiveram aí o prazer, né, Douglas, de conviver desde a infância com o pai. Mas é bonito, de contrapartida, quando vê essa declaração que Deus é o pai bondoso, o pai presente. E, na verdade, é isso mesmo. Deus é esse paizão mesmo, é o Abba Pai, é aquele que está nos assistindo em todos os momentos. Lamentamos no sentido de que o pai carnal, esse pai biológico, não foi presente, né? No caso da esposa do Douglas, perdeu o pai em tenra idade, mas você não teve o relacionamento com seu pai, você vai conhecer depois, né? Então, Douglas, nesse sentido aí, eu não vejo dificuldade, porque ele adotou Deus como o pai, e o pai ele celestial, é o nosso paizão, né? mesmo. Mas é um processo, cara, tanto que a gente provavelmente vai falar disso a respeito da minha conversão, né? Na minha conversão, eu tinha um relacionamento muito íntimo com Jesus, e eu falava só de Jesus o tempo inteiro. Amém. Eu não tinha tanto essa questão de relacionamento com o Deus Pai. Era sempre sobre Jesus o tempo todo, e apaixonado por Jesus e tal. E essa construção de Deus como um pai, ela se dá com o tempo. Você vai amadurecendo, você vai crescendo. E eu, quando era criança, eu achava que pai não fazia falta. Eu realmente achava que não teria consequências na minha vida essa falta de ter tido pai, né? Mas aí quando você cresce, quando você vira pai, quando você casa, quando vem as questões da vida adulta, você começa a entender. E na terapia também você entende muito isso, porque você funciona de certa forma, porque você gosta das coisas que você gosta, porque em algumas coisas você não é tão bom, em outras você é muito bom. Então você começa a entender o que isso te causou, o vazio entendeu? Que tem ali, né? Como é que foi sua infância, assim? Cara, eu cresci ali no bairro Goiânia, né? Você sabe. E eu sempre fui uma criança muito feliz, eu era bem palhaço e tal.
E é algo que eu tenho até hoje. Quando eu tô num ambiente onde eu não conheço bem as pessoas, eu sou mais retraído. A partir do momento que eu pego intimidade ali, aí eu já falo demais, já brinco demais, já faço piada. Uma infância feliz, então, né? Então, tipo assim, parece que é outra pessoa. Mas ali no contexto do Goiânia, a gente viveu numa época muito boa, onde a gente ainda brincava na rua. Naquela época podia. Ficava solto, mais solto, né? A gente brincava até meia-noite na rua. A gente brincava de pega-pega o bairro todo. Às vezes a gente ia no econômico, comprava um biscoito, ficava lá comendo lá, e o bobo que dava no pega ficava procurando. E o cara longe, né? Então, apesar de você ter tido um pai ausente, você teve uma mãe muito presente, né? Tive. Minha mãe foi incrível, cara. Eu sou quem eu sou, eu me tornei um homem de muito valor por conta da criação dela, sabe? Minha mãe foi uma guerreira mesmo. Qual era o nome da sua mãe? Sônia. Dona Sônia. Dona Sônia. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão de pai, que é o Felipe. Só o Felipe, né? E o Felipe tem os irmãos dele, né? Ah, tá. Porque, na verdade, o Felipe é meu irmão de par de mãe, né? Par de mãe. Ele tem um pai diferente do meu. E ele tem os irmãos de parte de pai dele, que são 3. Entendi. Então, meu irmão tem 4 irmãos e eu tenho ele como irmão. Então, foi uma infância de superações também ali pra sua mãe, né? A mãe solo ali, criando os filhos, muita dedicação, né? Dona Sônia trabalhando, ensinando. Imagina a rotina que era, né? Escola, assim, aquela rotina da mãe solo, que não é fácil, né? Não, a gente sabe que não é fácil. Principalmente naquela época. Né? Nosso Deus, há anos atrás era mais difícil. Hoje tem mais recurso, né? Então não tinha. Então foi uma infância de muita superação, mas muita alegria também, né? Foi, graças a Deus. Mas nessa questão financeira, cara, eu lembro, assim, da gente precisar de ajuda muitas vezes, sabe? O pessoal da igreja levava cesta básica e tal. Então, isso também, graças a Deus, a gente nunca passou fome, não. Mas as coisas eram bem regradinhas. Mas era básico, assim, bem regrado, Nas férias, eu lembro dos meus amigos viajando, eu ficando em casa. Nos aniversários, eles ganhando presente e tal, e eu nem tanto. Festa de Natal. No Natal já era mais tranquilo, porque reunia a família toda. Aí ganhava um presentinho ali, né? Tinha essas questões e tal. Mas ali, nos ambientes que eu frequentava mesmo, dentro do bairro, eu sempre era o que tinha menos condição. Era igual sabe? o Chaves, então, né? Exatamente, velho. O Dino era igual... de Veras era desse jeito. Não, só mais bonitinho que o Chaves, né? É interessante que o Guilherme, ele passa uma transformação, né? Vamos falar um pouco da sua... Aí, beleza, a infância foi feliz, foi mãe presente. E a adolescência? Qual é a imagem que você tem do Guilherme na adolescência, na juventude, assim? Iniciando aí pra juventude, né? Cara, é muito interessante, eu acho que vale a pena tocar nesse assunto. A minha mãe, antes de converter, ela cantava, né? Ela sempre foi cantora e ela cantava em bares, né? E ela me contava que no meu aniversário de 2 anos, exatamente no dia do meu aniversário, ela foi na igreja a primeira vez, se converteu e nunca mais saiu. Então, a gente sempre, desde essa época, né, com 2 anos de idade, então desde que eu me entendo por gente, eu já ia na igreja, eu gostava muito de escola dominical, eu era bem participativo. Eu lembro que antigamente tinha as escolas bíblicas de férias, né? Sim. E a gente tinha uma vizinha lá que levava a gente na igreja dela. Na igreja que eu congregava não tinha, mas ela sempre levava a gente, juntava 10 crianças e a gente ia com ela para a escola bíblica de férias. E na maioria das vezes eu sempre ganhava um prêmio, porque tinha uma gincana, eles faziam perguntas e tal. Então eu sempre gostei de Bíblia, eu sempre tive facilidade com isso e eu fui crescendo nesse ambiente, né, cara? Só que na adolescência a gente começa a ficar meio rebelde. Normal, principalmente, né? Um menino que ele é criado só pela mãe. A mãe, querendo ou não, ela não consegue dar aquele limite que o pai dá. Sim. Então acho que para suprir a ausência do pai, ela acaba cedendo muito. Então você se torna uma criança, aquela criança chata. A maioria dessas crianças chatas que não respeitam ninguém, você pode ver que ela não tem uma presença paterna forte ali, uma presença masculina. Né? Então eu era meio esse cara, sabe? Meio chatão, eu era meio respondão e tal. Eu sempre fui um bom filho, mas eu não respeitava ela tanto, mas era por causa da autoridade faltava dela, autoridade entendeu? ali, né? Tipo assim, eu não falo que sua mãe não era autoridade, mas faltava alguém mais firme ali. Isso. E minha mãe, ela trabalhava à noite, né, cara? Minha mãe era enfermeira, cuidadora de idosos. Então, eu sempre tive que cuidar do meu irmão e ela sempre dormia fora, né? Ela trabalhava, era 12/36. Então, uma noite sim, uma noite não, ela estava lá com a gente. Então, responsabilidade desde muito cedo e tal, peso. Eu lembro que, às vezes, meus amigos estavam saindo para início da adolescência, né? Para ficar ali e tal. Que as menininhas arrumavam o quatepar lá, só que eu não podia ir porque eu tinha que ficar com o meu irmão. Tinha que ficar com o Felipe. Então, cara, isso foi terrível, sabe?
E acaba que você vai assumindo papéis que não são seus. Tipo, eu não fui irmão do Felipe. Fora do tempo, né? Eu não era irmão do Felipe, eu era meio que pai dele, eu tinha obrigação de corrigir ele, eu não brincava com ele, eu corrigia meu irmão. Então, você começa a cumprir papéis que não é seu e você vai desviando de um caminho ali que era para você seguir. Então, acaba que isso também, na minha história com Deus, né? Na adolescência eu acabei meio que me desviando e tal, e a gente vai vendo como as pessoas até começam a te tratar. Na época que eu era criança, né? Cristão não estava na moda. O povo chamava a gente de crente da bunda quente. Era perseguido mesmo. Era, velho. Não tinha jeito. Aí você vai ficando adolescente, você quer ser pertencente a algum grupo. Isso, aí você vê as pessoas começando a te tratar melhor, você vê as coisas acontecendo e tal. E eu acabei me afastando. Até que aos 19 eu tive novamente um encontro com o Senhor que mudou minha história para sempre. Mas eu creio que essa adolescência um pouco conturbada, ali querendo ser aceito, também estava dentro daquela história da paternidade, né? Com certeza. Porque você queria ali uma validação, né? Você queria alguém que cuidasse de você também, que andasse com você, que você se sentisse protegido. Sua mãe, desde cedo, teve que trabalhar para sustentar você e seu irmão. Então, ali converte, né? A conversão dela, ela teve que largar o que ela mais amava, né? Que era cantar, né? Então, de repente, ela teve que abrir mão disso para um trabalho mais formal. E aí, ela teve que usar você ali como peça fundamental para tomar conta da casa. Então, essa responsabilidade, essa que você assume muito você, também é devido à falta da paternidade. Mas, graças a Deus, o Senhor te alcançou com 19 anos. Amém. Então, já tinha Você sempre gostou de ler a Bíblia, de teologia? Cara, eu não via como teologia. Eu gostava das histórias que tinha ali, né, na escola dominical. Então, eu tinha facilidade de entender. Eu participei do grupo de coreografia lá, que não era grupo de dança, né, igual tem hoje. Era grupo de coreografia mesmo. Tinha os teatros da igreja, eu sempre fui muito participativo, eu gostava. Então, querendo ou não, você crescendo ali, criança tem facilidade de aprender as coisas, né? Então, eu sempre soube muito a respeito das histórias bíblicas, principalmente do Antigo Testamento, que era o que o pessoal falava muito. Mas aí, quando eu me converti, eu lembro que minha mãe falou, ela viu que eu estava lendo muito a Bíblia, eu li o Novo Testamento em menos de uma semana, ela falou, nossa, quando você começar a ler o Velho Testamento, você vai se apaixonar, porque você vai ver as histórias dos profetas e tal e tal. E eu cheguei no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, só que ele não me chamou tanta atenção como me chamou o Novo Testamento. Então, a partir da minha conversão aos 19 anos, que eu fui entender e começar a refletir do que mudava do Novo para o Antigo Testamento, porque a sensação que dá é que é outro Deus, né? Aí você começa a se perguntar por que é tão diferente e tal, aí você percebe que Deus, na verdade, ele foi didático, né? A partir do momento que Adão ele cai ali no jardim, ele morre espiritualmente, então ele perde a capacidade de se comunicar com Deus de maneira perfeita. Por exemplo, eu sempre falo, né? Os da mesma espécie, eles se comunicam de forma perfeita. Eu até consigo comunicar com um cachorro, com um gato, mas eu nunca vou ensinar um gato a falar português. O ser humano, ele consegue entender outro ser humano, porque a gente fala a mesma língua, e mesmo assim a gente ainda tem dificuldades, porque Deus confundiu as línguas lá em Babel. Mas antes de Babel, o que acontece? O povo tinha uma língua só, e um só coração. Cada um cai, ele perde essa capacidade de entender realmente como Deus é na plenitude dele. Então Deus ele começa a ser didático com a humanidade, ele vai ensinando, ele vai fazendo desenhos, ele vai criando sombras, ele vai criando tipos, tanto que Hebreus fala, né, que Deus falou com a gente de muitas formas e de muitas maneiras aos pais através dos profetas. Só que nesses últimos dias ele tem falado através do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Então, em Jesus, a gente tem a revelação perfeita do Pai, completa. Em Moisés, a gente vê, é como se fosse um diamante, né? Ou talvez esse copo. Você vê uma faceta aqui, mas você não vê o que está aqui atrás. Aí vem Moisés, mostra uma faceta. Vem Elias, mostra outra faceta. Eliseu mostra outra faceta. Abraão mostra outra. E são pecinhas de Deus, mas de repente vem Jesus e ele revela o Pai inteiro. Tanto que Jesus vira para... Filipe chega para Jesus e fala, eu vou te pedir só uma coisa então. Me mostra o Pai. Olha para mim. Até agora, Filipe, eu tô com você tem tanto tempo e eu tô no Pai, o Pai tá em mim. O Pai tá em mim. Então, isso é incrível, né? A gente vê que não foi Deus que mudou do Antigo para o Novo Testamento, foi a humanidade, né? Que foi sendo conduzida até chegar à plenitude dos tempos ali e Jesus vir. Bacana. Teve alguma referência, assim, que você diz assim, eu me espelhei nessa pessoa durante tanto a sua adolescência quanto a sua conversão? Teve alguém que você se espelhou? Você teve alguém para ser a sua referência? Cara, figura paterna, não. Não.
Inclusive, eu vejo que existe essa falta de referência hoje, sabe? Eu lembro que antigamente as pessoas mais velhas tinham isso, sabe? Um respeito muito grande, as pessoas mais novas tinham um respeito muito grande por certas pessoas, e essas pessoas, elas tinham uma sabedoria diferente, elas tinham um caráter muito diferente. Hoje é difícil você ver pessoas assim, né? Eu gosto muito do pastor Luiz Hermínio. Na época que eu fui para o seminário, eu ouvia muito ele falava muito de paternidade, e nessa época foi alguém que eu me inspirava muito e que eu ouvia muito, e que eu aprendi muito sobre esse assunto. Só que durante toda a minha caminhada, eu não posso te dizer que eu tive alguém assim, sabe? De presença masculina que eu peguei como referência. Não tive mesmo. Posso me forçar aqui para falar o nome de alguém, mas eu não consigo. Talvez também porque fechou o coração, né? Bloqueou. Ou não teve mesmo, né? Cara, eu acho não que teve realmente oportunidade, né? não tive. Meu irmão, minha mãe, ela casou com o pai do meu irmão, e ele poderia ser essa pessoa, ser essa referência. E eu tenho poucas lembranças dele, mas eu tenho uma que me marcou muito, que foi um dia que ele caiu um papagaio na empresa onde ele trabalhava. E ele tinha 3 ou 4 netos ali, mais ou menos da minha idade, e a gente tudo gostava de papagaio, né? E esses netos dele já foram correndo, me dá o papagaio, me dá o papagaio. Ele pegou o papagaio e me deu. Então, tipo assim, isso me marcou muito, sabe? Só que, infelizmente, com menos de 1 ano de casamento, ele faleceu. Nossa, Deus. Ele teve uma doença lá e tal, e acabou falecendo. Então, essa pessoa que provavelmente seria, né, essa figura paterna, alguém que ia suprir esse lugar, essa lacuna que tinha, acabou se perdendo. Então, minha mãe também teve um sofrimento muito grande. Então, a história ela já começa a ser marcada ali com essas tragédias, né, com essas percas, assim, muito rápidas, né, cara? Menos de 1 ano de casamento. Meu irmão era bebê quando o pai dele faleceu. Então não tem lembrança nenhuma, né? Ele não Não tem lembrança nenhuma do pai dele. tem lembrança nenhuma. Guilherme, você acredita em milagres? Acredito muito, eu sou um milagre. Você crê que a sua vida é um milagre? É. Tem alguma situação que você já vivenciou, assim, que venha na sua mente agora, de forma espontânea, natural? Você fala, cara, isso aqui nós enfrentamos, esperamos, isso aqui foi um milagre. Cara, diversas. Principalmente minha conversão. Mas tem uma, assim, que ela é muito específica, você vai lembrar, que foi quando eu fui roubado. A gente estava voltando eu trabalho com casamentos, né? A gente fez o pré-casamento do Dodô e da Jéssica. A gente voltou, eu deixei meu carro na porta da casa deles e fui com eles no carro deles. Na hora que a gente voltou, eu peguei minha mochila, né, com minha câmera, com todo o meu equipamento. No dia eu levei todo o equipamento que eu tinha, porque eu queria entregar um trabalho completo para ele, né? E assim que eu peguei minha mochila, coloquei no porta-mala do carro, entrei. Meu filho estava comigo, o Caleb devia ter uns 3, 4 anos na época. Ele estava no banco de trás. E na hora que eu fui me despedir do Douglas, chegou alguém apontando o revólver na minha cabeça, falando perdeu. Na hora eu já tirei a chave do carro, entreguei na mão dele, já descendo do carro. E ele batendo a mão no meu bolso, assim, para pegar meu celular, minha carteira e tal. Meu filho no banco de trás, eu já entreguei para ele a chave, já virei de costas, abri a porta, peguei meu filho e saí correndo de costas. Porque se ele resolvesse dar um tiro, alguma coisa, Você meu filho estava protegendo o Caleb ali, né? E foi isso que me traumatizou muito, foi o fato de eu estar com ele. Porque se eu estivesse sozinho, eu acho que não seria tão traumatizante. A gente achou o carro logo depois, né? Porque tinha rastreador e tal. Mas provavelmente o cara deve ter visto que eu coloquei essa mochila lá no porta-mala, ele pegou essa mochila. Então a gente conseguiu recuperar o carro, mas minha mochila com todos os meus equipamentos que estavam lá dentro, que era avaliado em cerca de 40, 45 mil reais, foi furtada. E eu comecei a analisar aquela situação, correr atrás, tentar entender quem tinha me roubado, e por fim a gente começou a suspeitar de uma pessoa que morava próximo, lá num bairro próximo da gente e tal, que tinha alguns conhecidos em comuns, e eu orando muito a respeito disso e tal, falei que eu ia lá na casa do cara. Aí um amigo meu, policial, pegou e falou assim, Gui, não vai lá, porque esse cara é bandido e tal, vai dar ruim pra você. Só que eu sentia que eu tinha que resolver essa situação, que não era ninguém que ia resolver pra mim, eu que tinha que ir. Eu fiquei noite sem dormir e tal, e procurando no LX, procurando no Mercado Livre, um anúncio que fosse parecido com a minha câmera ali e tal. E nada.
Só que Deus falando comigo. Pra mim, eu tinha que era No Deus. seu íntimo ali. Cara, vai lá e resolve o seu BO. Você sabe quem que foi. Por mais que você não tenha certeza, você não tem nenhuma prova, você sabe por dentro que foi esse cara. Tem boas pistas, né? Vai lá e resolve seus BO. E eu fui protelando até por conta disso, que eu falei com esse amigo meu que era policial que eu ia, ele falou, não vai não, que vai dar ruim. Aí deixei pra lá, passou um mês mais ou menos, a gente achou um anúncio no LX que parecia ser minha câmera. Só que não dava pra ter certeza e tal, eu falei, vou procurar esse anúncio aqui no Mercado Livre e ver se eu acho ele lá. Aí fui e achei, cara. A primeira foto era o número de série da câmera, o cara foi tão inocente. Aí eu corri atrás de tentar achar o endereço do cara e tal, eu sei que eu descobri. Pelo anúncio do Mercado Livre? Pelo anúncio. No LX, quando você vai comprar, quando tá no LX Pay, você aperta o botão de comprar lá, já aparece o nome da pessoa, abreviado, mas aparece, e os 3 primeiros dígitos do CPF dela. Aí por aí eu consegui o endereço dela e tal, e pedi pra um amigo meu que era mais disposição pra resolver isso pra mim, pra ir lá, né? E tal, e ele ficou me enrolando, e esse trem martelando na minha cabeça, velho. Vai lá e resolve seus B.O. Aí um dia eu acordei e falei, vou. Era lá em Betim, mano. Não longe. Liguei o carro e fui. Sozinho? Sozinho. Na cara e na coragem. Aí no meio do caminho... a Deus ali. Aí no meio do caminho eu liguei pra esse amigo meu. Ele falou, Gui, a gente veio aqui. Eu, não, mano, que bom, porque eu já tô no meio do caminho, eu já tô indo também. A gente veio aqui e tal. Aí eu falei, então me espere aí que eu tô chegando. Passou uns 2 minutos, ele me ligou aqui, não precisa vir mais não. O cara me falou que ele só fez o anúncio e tal, mas que não tá com ele, que era do amigo dele e tal. Mas deu o endereço do cara, eu tô indo pra lá agora. Eu me mandei que eu vou lá. Aí ele foi, mandou. Aí eu tava tipo uns 15 minutos do lugar. Passou 5 minutos, ele, Gui, não precisa vir mais não, que a gente já tá indo embora, a gente bateu a campainha aqui, não apareceu ninguém e tal. Aí eu, não, pera aí que eu tô indo. Aí acelerei, mano. Na hora que eu cheguei, ele tava indo embora. Aí ele me viu chegando, aí foi, parou o carro, aí a gente começou a conversar, ele, Gui, eu acho que o cara tá aí e tal, mas eu não posso invadir a casa dele, vou fazer o quê? Aí nisso a gente trocando ideia, a mãe do menino aparece. Aqui, vocês estão procurando é meu filho não é bandido não. Ligou pro menino, aqui, eu sei que você tá aí, sai aqui no portão. O menino foi, saiu e entregou a fita toda, não tava com ele. Entregou tudo? Não tava com ele, mas ele entregou onde tava. A gente foi lá, buscou e tal, e tipo assim, um mês e meio depois do roubo. Então eu tenho certeza que, tipo assim, essa situação, tudo que eu orei ali durante esse 1 mês, foi Deus me conduzindo pra recuperar, cara. Porque eu recuperei tudo. Tipo assim, faltou coisinhas bobas, assim, que o cara às vezes tinha perdido ou dado pra alguém que ele não vendeu. Mas o grosso ali, o material principal. principal. Eram 2 câmeras, lentes, tava tudo ali. Tudo com e ele. Isso eu nunca vi ninguém recuperar equipamento assim. Também não. Se recuperar, o cara recupera uma câmera, porque vai espalhando, né? E o cara me roubou aqui em BH, o negócio já tava lá em Betim. Milagre mesmo, né, cara? Então, assim, eu tenho certeza que foi, sabe? Foi o fato de eu ter achado... Foi a mão de Deus, né? Foi. Eu lembro dessa situação. Quando você me contou, assim, eu fiquei assim, assustado. Porque eu lembro do dia do assalto, comigo, eu lembro de tudo. E eu falei, cara, que situação, né? Aí depois, a recuperar 1 mês e meio depois, aí que é mais difícil ainda, né? Porque quanto mais tempo passa, pior fica. Então, 1 mês e meio depois, é um milagre mesmo, né? Foi. Guilherme, falando hoje da sua profissão, né? Você é um fotógrafo, além de fotógrafo, empresário também, fecha grandes contratos, tá no meio empresarial, também faz casamentos, festas, né? No geral, né? É um homem de sucesso na sua profissão. Qual foi a porta de entrada nessa profissão aí? Cara, é uma história muito louca. Eu era torneiro mecânico, né? Eu já tinha quase 10 anos. Que isso, você era torneiro, cara? Torneiro mecânico. E dos bons, viu, velho? Era bom. Eu tenho lá em casa um caminhãozinho todo de aço que eu mesmo fiz no curso de Senai e tá lá até hoje. Você formou no Senai? Fiz Senai. E era uma área que eu gostava muito. Porém, em 2014, cara, eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu. E como somos só eu e meu irmão, né? Meu irmão, eu tenho um irmão que tem esquizofrenia. E eu precisei cuidar dele. Não tinha ninguém pra ajudar e tal. Eu tive que sair do meu emprego. Eu não consegui. A esquizofrenia, ela vai evoluindo, né? Parece que começa e cara, vai gravando. Eles falam que na verdade é o contrário. Eles dizem que quando atinge a idade adulta ali, né? Meu irmão, ele foi diagnosticado com 15 anos. Com 15 anos? Que foi a primeira crise dele. Dizem que com os 35 ali a pessoa já dá uma estabilizada e tal, entendi. mas varia Cada de caso para caso, né? Então, com isso, ele foi morar comigo e tal, e eu precisava cuidar dele.
E eu vi que não dava para ficar de Na 8 às empresa. 18 numa Entendi, no empresa. horário comercial. Ele precisava de atenção ali e tal. Ele sempre foi muito tranquilo, mas ele precisava dessa atenção. E na época o meu cunhado, ele trabalhava com esses kitzinhos escolar, sabe? Essas fotos na escola. Sim, sim. Aí eu falei, velho, eu saí do meu emprego, tipo assim, a pressão, o mundo caindo em cima da minha cabeça e tal, mas eu precisava tomar uma atitude. E eu falo que eu não consegui ter o luto pela morte da minha mãe, sabe? Porque no dia seguinte o pau já Teve que tava quebrando. arregaçar as mangas e... Já tive que... Aquela que cuidava dele, né? Muito melhor do que eu, inclusive. Mãe não tem jeito, não tem como competir com elas, não. É um negócio Ali você já tinha um filho, né? Isso, eu já tinha o Caleb, aí... Não tinha. Ainda o Caleb, não? ele nasceu um ano depois. Um ano depois? Nasceu em 2015. Nossa, ainda veio isso, né? Então tem que tomar conta do Felipe, depois veio a ser pai do Caleb, né? E aí começou a ajudar o seu cunhado nas fotos. Não, aí eu vi ele e falei, cara, eu vou um dia com você, vou ver como é que você faz e vou fazer também. Aí ele, não, tranquilo. Aí eu fui numas 2 com ele, vi como que era o processo, né? Que ele fazia para trabalhar. Isso eu nunca tinha pegado uma câmera fotográfica na vida. E eu via que ele tinha facilidade de fotografar e eu não tinha sabia nem onde é que ligava a câmera. Nada. Eu sempre tive muita facilidade, tipo assim, de procurar as informações na internet e aprender rápido e tal. A parte técnica, só que fotografia não é só técnica, cara. Tem a técnica, mas tem um feeling ali também, de você saber fotografar. Eu sempre falo que mais importante do que uma técnica apurada na fotografia, principalmente na gente comigo que trabalho com pessoas, fazendo foto de pessoas, é fazer com que a pessoa se sinta bonita. Ela não tá nem aí se o fundo tá estourado, se o fundo não tá estourado, se a luz tá bonita ou se ela não tá bonita. Tanto quando você vai fazer uma foto de grupo ali, o que você faz? No celular, você pega e dá um zoom na sua cara ali pra ver se você tá bonito. Você consegue me deixar bonito na foto, se for o caso? Ô, pastor João, você consegue fazer uma foto e deixar... Não tem muita fé. Então, velho, o mais importante é isso, é deixar a pessoa bonita na foto. Eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. E eu trabalhava com criança. Tá? Aí o cara dava um zoom pra você, eu quero esse fotógrafo, não. Não quero, não. E eu fui vendendo esses kitzinhos na escola. E eu saí de um ambiente que não era nada corporativo, né? Que não envolvia venda, não envolvia nada disso. Então, eu não tinha noção nenhuma de venda, não era empreendedor, né? Posicionamento. Porque na escola eu tinha que chegar, conversar com a diretora e convencer a diretora a deixar eu fotografar as crianças na escola dela. E isso era muito difícil, cara. Como é que eram essas fotos? Você fala que as fotos de a criança sentadinha, sentadinha. Tá. Tirei várias. Com tigrinho, né? Você vestiu uma fantasia. Fazia o calendário, fazia um squeeze. Tinha o negócio da Parmalat. Isso, você vestia de leãozinho. Leãozinho. Era exatamente isso? Você tirou foto de leãozinho, João? Tirei não. Não, mas se eu não ficar bem na foto, eu vou na minha amiga Dina na estética. Pra tudo tem jeito, grau, né? Aí, cara, por fim, um amigo meu entrou nesse ramo de fotografia também, me chamou pra fotografar um aniversário com ele. Fui. Gostei desse ramo de eventos e tal. E um dia no Facebook tinha um fotógrafo de casamentos lá procurando um freelance. Ele estava oferecendo R$150 na época e não exigia experiência. Uai, esse vou minha cara. Tô dentro. Aí fui fotografar o casamento com ele lá, ele gostou muito, gostou demais, inclusive, e começou a me chamar. E eu fiz diversos casamentos com esse cara. Eu devo ter feito uns 50 casamentos só pra esse cara. E ele você gostava... foi a primeira vez, ele gostou? Ele gostou do trabalho, falou, velho, você fotografa muito bem. Aí ele era tão cara de pau, mano, que ele começou a me deixar aí sozinho pros casamentos. Chegava no dia do casamento e falava, Gui, eu vou pra outra aqui, eu já mandei mensagem pra noiva, falei que eu tô passando mal e tal, mas você vai lá e desembola. E eu comecei a fotografar... E é uma responsabilidade tremenda, né? Você fotografar um casamento. E você fotografar um casamento sozinho inteiro é muita coisa, cara. Nossa, ele foi corajoso também, né? É demais, dá conta. Você tá doido. O momento do beijo ali, às vezes ele é muito rápido, a troca de aliança. Então, se você tiver distraído ou se a câmera travar naquele momento ali, não volta mais, não. Ele foi corajoso ou doido, né? Tem que saber. Só que pra mim isso foi muito bom, porque eu aprendi na diversidade. Raça, né? Se vira, velho. E por conta disso, eu me desenvolvi muito rápido, né, nessa área de fotografia de casamentos, né? E na época que o negócio estava começando a ficar bom, começando a ter meus clientes, veio pandemia. Verdade. Aí, cara... Só que nessa época de pandemia, o pessoal ainda não me via como fotógrafo, porque eu não me posicionava como fotógrafo. E eu lembro que um dia você mesmo me falou, Douglas, ô Gui, eu olho pra você, eu
Tipo assim, se alguém me pedir indicação de fotógrafo, eu não vem seu nome na minha cabeça na hora. Se alguém pedir um Uber, eu te dou o seu contato. Eu dou o seu contato na hora, mas fotógrafo não. Isso. Você me falou. Que bom, né? Foi. Aí me deu esse start, tipo assim, cara, eu preciso me posicionar. E na pandemia, como não tinha uns eventos, eu comecei a vender ensaio de gestante. Eu lembro. E eu fiz também uma campanha, né, para arrecadar alimentos. A pessoa, ela dava R$100 de valor pro ensaio, mas, tipo, 5 quilos de alimento não perecível, alguma coisa assim. Eu ficava com esses R$100 para mim e ia para casa da pessoa e fazia o ensaio dela lá. E nessa época eu comecei a ficar bem conhecido e foi aí que teve essa virada de chave. Eu comecei a viver de fotografia mesmo. Que bacana. Da pandemia para cá. Porque você fazia o aplicativo e fazia as fotos, né? Era lá e cá, né? Porque o aplicativo também, ele é assim, você faz seu horário, então Exatamente. você conseguia cuidar do seu irmão. Isso. Uma das coisas que eu me admiro muito foi essa fase, porque eu creio que foi uma fase muito difícil na sua vida, né? Foi. E você compreender ali, um menino novo, que assumiu o irmão agora como filho, depois foi pai, aí teve as lutas na vida, as adversidades, e eu ficava pensando, pô, cara, esse cara é fera. Por isso que eu gostava muito de conversar, sempre gosto de conversar com você, porque eu lembro que aquela fase da sua vida foi uma fase, assim, muito difícil, né? Então, a fotografia, ela veio pra te dar, eu creio, veio pra dar um charme, né? Na sua vida, pra você ter um escape. Deus, ele cuida de detalhes, né? Pra ter um escape mesmo só ali. Só quem convive com uma pessoa que tem algum problema mental sabe como é difícil, cara. É muito complicado. Não é fácil, né, Gui? A sensação que dá, às vezes, é que você vai ficar junto com a pessoa, você vai ficar doente junto com ela, sabe? Aquela rotina massiva, Quando o meu né? irmão entrava em crise, ele não dormia. Mesmo que desse remédio pra ele ficava 24 horas, 48 horas sem dormir. Às vezes ele dava uma cochilada e tal, e mesmo assim, ele só cochilava quando ele estava na mesma cama que eu. Eu entrava para tomar banho, ele ficava na porta do banheiro, porque ele achava que ia entrar alguém e matar ele a qualquer momento, sabe? Então, cara, era uma opressão, era um negócio, assim, muito difícil e complicado, sabe? Coisa dele fazer xixi na roupa, na cama, no chão, porque tomava remédio, né, para conter a crise, só que isso deixava ele muito prostrado. Então, a gente passou muita dificuldade nessa área, sabe? Tipo assim, financeiramente a gente não tinha muita grana e tal, mas a gente conseguia mais ou menos pagar as contas ali e tal. Não sobrava, mas emocionalmente foi um período assim que desgastou grande, né? muito, cara. Eu falo que foram os melhores anos da minha vida, né? Foi entre os 25 aos 35 anos ali, mais ou menos. Que é a época onde você já tem uma maturidade legal, já tá ganhando seu dinheiro ali, com 25 anos eu já tinha 10 anos de carteira assinada praticamente. Então já tava com uma graninha ali e tal, só que esse período que você ainda tem energia e tá começando a ganhar dinheiro, eu tive que cuidar do meu irmão ali. Então isso foi algo que foi muito doloroso, então, sabe? Você tava igual o Neemias ali, né? Com a espada na mão e a colher de pedreiro na outra, reconstruindo a vida. Ô, Guilherme, não é aí fácil, você fez essa transição do aplicativo para a fotografia. E hoje? Hoje eu vivo exclusivamente de fotografia de casamentos e eu tenho um estúdio também que eu abri há 2 anos. Esse estúdio também a gente atende muita gestante. Uhum. Então, graças a Deus, cara, nesse processo, né, depois da pandemia para cá, eu tive muitos bons clientes, né? Eu atendi Eduardo Costa, atendi o Igor Alves, que é bem famoso na área de harmonização facial. Então, eu conheci muita gente bacana, que eu atendi a filha do César Menotti. Então, isso me trouxe uma visibilidade bem legal. Já cobriu grandes eventos também, né? Exatamente. Então, a gente já teve evento no Mineirão ali para mais de 3, 4 mil pessoas, sabe? Então, isso acabou trazendo uma visibilidade. Então, no mercado de casamentos hoje, no mercado de eventos, eu sou até bem conhecido, as pessoas me conhecem. É uma referência em Belo Horizonte hoje, né? Isso, graças a Deus. Então, a gente vê que a graça de Deus, ela tá sempre ali acompanhando, sabe? Pode vir as dificuldades, os percalços, mas tem momentos, cara, eu falo que tem momentos da vida da gente que a gente não vai avançar. Hoje a gente vê muitas pessoas falando de avanço e tal, de crescimento e tal, mas tem momento na vida que você tem só que permanecer. Meu Deus. Se você conseguir se permanecer, velho, esse vento, essa dificuldade, esse dia mal, né, que a Bíblia fala, ele vai passar e você permaneceu firme. Uhum. A Bíblia fala exatamente isso, né, a respeito da armadura de Deus. Fala pra gente revestir da armadura de Deus, não é pra avançar, é pra resistir no dia mal. É verdade. Então, às vezes, você ter resistência é muito mais importante do que você querer estar avançando o tempo todo. Ô, Guilherme, a gente vai, assim, depois que
esse bate-papo nosso se ir ao público, né, se tornar público, certamente pessoas vão querer fazer contato com você. E como que faz para eles fazerem esse contato com você, para te pedir aí contratar seu serviço, digamos assim? Coisa Noivos, né, pessoal de festa. Cara, hoje principalmente o Instagram, né? O Instagram ele é a nossa vitrine ali, onde a gente mostra nosso trabalho. Agora você tem uma vitrine em tanta também, né? Pegou a dica, né? Então, pode me seguir lá no meu Instagram, @GuiCostaFoto. Gui Costa Foto. Esse é o meu Instagram. E lá também tem meus contatos, WhatsApp, para pedir de orçamento, para perguntar alguma coisa também. Vou te fazer uma pergunta difícil assim. Pode ser difícil, né? Mas tem gente que acha difícil, tem gente que acha fácil responder, né? Qual o seu diferencial hoje? Essa aí é polêmica, pode dar ruim. Então, cara, eu me preocupo muito com os meus clientes, sabe? Existem noivas com vários perfis. Existe aquela noiva que é mais espalhafatosa, existe aquela noiva que é mais retraída, existe aquela noiva que quer mostrar muito o casamento dela para as redes sociais, porque a gente sabe que isso gera engajamento também. Mas tem aquela noiva que ela não vive de redes sociais e às vezes ela não quer mostrar tanto. Então eu me preocupo muito como eu me porto no casamento, sabe? Eu não quero ser a estrela do casamento ali. Eu entendo que eu sou um fornecedor muito importante naquele dia, mas eu sou apenas mais um fornecedor, entendeu? Para um casamento acontecer, cara, envolve muita coisa, envolve muita gente. Um casamento hoje, em média, ele tem entre 30 a 50 pessoas envolvidas ali para fazer ele acontecer. E isso não é um casamento tão grande que eu tô falando. Então, eu como fotógrafo, eu não posso ser estrelinha naquele dia, então eu tento interferir o mínimo, sabe? Tanto na hora de aparecer ali no corredor, nas coisas, de ficar gritando, falando alto, correndo. Então, eu sempre falo que eu sou muito... Me fugiu a palavra aqui agora, mas eu não apareço, sabe? E é muito legal que eu participei de um podcast onde eu falei sobre isso, né? Porque hoje a gente tem essa questão de internet, as pessoas querem aparecer demais. Então, às vezes, a gente tem muitos story makers envolvidos ali para fazer a captação. E isso é muito legal. O story maker ele é muito importante. Só que tem um story maker que ele é contratado pelo casal, pela noiva, e tem uns story makers que estão ali para fazer a cobertura dos fornecedores. Por exemplo, a maquiadora, ela tem um story maker dela, o decorador, o pessoal do espaço. E quando esses profissionais, eles começam a querer gravar tudo, em vez de gravar só o que eles foram contratados para fazer, aí começa a atrapalhar. Porque aí no corredor ali durante a cerimônia, em vez de ter um fotógrafo e um videomaker e um storymaker, tem 3 fotógrafos, né? 5 fotógrafos, 4 storymakers. E às vezes um querendo mostrar mais que o outro, aí isso prejudica bastante, né? Então isso acaba sendo complicado. E isso atrapalha, inclusive, a experiência de quem está assistindo a cerimônia. Principalmente, eu sou cristão evangélico, mas na igreja católica, o casamento ele é um sacramento, né? Então, tem muitas regras ali sobre subir no altar, você não pode subir, você não pode fotografar durante a homilia, né? Que é a leitura da palavra. E tem muita gente que não respeita isso. E eu entendo como para eles é algo que é muito sagrado. Então eu tô ali para registrar, mas para registrar de uma forma que eu não preciso ser o protagonista, eu não preciso ficar aparecendo, eu não preciso ficar na nuca do padre ali fazendo foto. Então o seu diferencial é esse, né? A sutileza ali, o profissionalismo durante a cerimônia, né? Teve até um padre que ele viralizou recentemente, que ele falou assim, guarda o celular porque aqui tem profissional, tem fotógrafo, depois vocês pagam pra ele falou assim, as capas encardidas dos seus telefones, ele viralizou na internet defendendo os fotógrafos, né? Cara, e isso é tão louco, porque eu tava falando sobre isso, e uma semana depois eu recebi um áudio de uma noiva, que inclusive é amiga da Dina, e ela falando exatamente isso, ela falou, olha, minha prima casou, o fotógrafo dela era muito espalhafatoso, a gente só via ele, parecia que era estrela, que correria, né? Que era artista. Agora o Gui no meu casamento, a gente praticamente não via ele, e quando eu via as fotos, eu falei assim, cara, como que o Gui conseguiu fazer essas fotos e a gente sem perceber? Então você consegue até mais espontaneidade, sabe? Quando você trabalha assim. No mundo hoje que a tecnologia, né? Todo mundo quer tirar foto, todo mundo se expõe na rede social, a gente se vende na rede social, o Instagram, ele é uma vitrine. O melhor cliente ainda é o cliente de boca a boca.
ainda é o cliente que vem através de outros clientes. Ah, verdade. Que ele já vem com a indicação, Ele já né? vem com a indicação, ele já vem com a certeza de que aquela experiência foi muito boa para aquele público e que eu vou querer aquilo também. Então, essa noiva, ela veio através de uma indicação minha, mas a gente teve outro casamento que veio através desse casamento por uma indicação da noiva, que foi exatamente isso. Olha, Gui, eu não te vi em momento nenhum, eu tenho fotos que eu não me lembro desse momento e eu tenho registro. Então, assim, a gente saber que o Instagram, ele é uma vitrine, é muito bom, a gente tem que postar porque ali é uma reafirmação daquilo que a gente vive, mas o boca a boca, a experiência que você faz ali no momento daquele casamento, que é único, não vai repetir. É porque assim, por exemplo, ninguém vai casar e fala assim, deixa eu ver no Instagram aqui se eu acho um fotógrafo. Não, ele vai receber o Instagram do Gui, ele vai receber o Instagram do profissional e vai olhar e falar assim, não, peraí, eles me indicaram, mas deixa eu ver o trabalho dele. Então, o Instagram, na verdade, ele é a vitrine, né? Sabe o que ele faz? Deixa eu ver quem são os amigos em comuns. Ah, entendi. Ele vai lá, olha, opa, essa pessoa aqui segue também. Quando a noiva, ela é uma noiva muito assim empolgada, ela quer saber muitos fornecedores, ela não muda de roupa pra mandar mensagem pra aquela pessoa que às vezes ela conversou 2 vezes. Nem conhece tanto, mas fala assim, não, eu quero uma referência aqui. Exatamente. Olha, você segue o Gui, eu queria saber um pouquinho se já teve algum evento que ele participou, você pode me falar, eu vou me casar a tal data, eu tô querendo fazer um orçamento com ele. Então, mesmo a gente tendo ali o Instagram, a gente tem que entregar o melhor dentro do evento, porque é dentro do evento que você vai fechar outros casamentos. Boa percepção, né? A Dina, além de parceira lá na empresa, também é profissional na área da beleza, né? Trabalha com estética. Fala um pouco mais da sua profissão aí, sua área de atuação. Eu me formei em 2021 na estética. Eu fiz bacharel em estética pela Universidade FUMEC. Eu sempre quis fazer uma faculdade, nunca quis fazer curso. Né? E aí eu me formei na estética e a estética ela é um leque enorme. Você pode trabalhar com corporal, facial, cabelo, né? Então eu não sabia o que eu queria fazer. Até porque... Ela é bem abrangente, né? E demais. E eu me formei, eu peguei 1 ano e meio de pandemia. Então eu estudei 1 ano e meio na faculdade, indo todos os dias, e 1 ano e meio online. Então, pensa, um curso que é muita prática. Né? Muito difícil. E aí, eu tive vários conteúdos que eu passei pelos conteúdos, mas eu sempre tive muita sede de trabalhar na área da saúde. Então, assim, eu saí de lá com a certeza assim, não, eu quero trabalhar com algo que envolva a saúde estética. O bem-estar. O bem-estar da pessoa. A estética hoje, ela é muito ampla, porque as pessoas começaram a entender que ela também é parte da saúde, né? Antes era algo separado, mas era luxo. Você diz para a saúde emocional ou geral mesmo? Geral. Corporal, tudo? Tudo. Antes era algo de luxo, era um artigo de luxo. Uma limpeza de pele, por exemplo, só fazia quem realmente tinha condição de fazer. Uma massagem, até hoje ainda existe ainda esse preconceito, esse tabu de que a massagem só faz se você realmente tiver com dinheiro sobrando, por exemplo, né? Entendi. É tipo um mimo, né? E a estética, ela vem avançando muito para mostrar que não é assim. E eu escolhi trabalhar com o pós-operatório de cirurgia plástica. Então, eu fiz uma especialização depois, né? Fui trabalhar com alguns médicos e me encontrei. Falei assim, não, é isso aqui que eu quero para mim mesmo. E aí, hoje eu trabalho juntamente com 2 médicos cirurgiões, então eu faço o tape intraoperatório, né, que é a aplicação de uma fita para ajudar ali naquele processo do pós-operatório, e faço os atendimentos a domicílio também. Aquelas fitas ali servem para quê? Eu já vi as mulheres igual uma múmia, assim, toda enfaixada assim. Ela é uma contenção, que um exemplo, na hora que a gente termina a cirurgia, o paciente ele vai para a sala de recuperação, ele já começa um processo inflamatório ali no tecido, então a fita, ela vem para diminuir essa pressão que o tecido começa a dilatar. Então, ela vem para segurar o tecido, para que o corpo entenda que tá tudo bem, tá tudo controlado. Então, ela é estabilizador ali. Um estabilizador. Ele estabiliza aquele tecido para ele não inchar tanto. E a paciente, né, ali ficar com incômodo, né, na primeira semana, que é a semana mais difícil. Então, o tape, ele veio como uma tecnologia que iniciou com o esporte. Então, as pessoas que praticava esporte, uma lesão, tinha uma luxação e tinha que competir, colocava a fita para conter ali aquele local para eles conseguirem competir. A estética foi evoluindo, né, avançando, e eles viram que poderiam usar também dentro da cirurgia. Que bacana. É bem legal. Mas é algo logo após a cirurgia ou tem que ter um acompanhamento depois?
Pode ser logo após, pode ser um dia seguinte, pode ser durante o tratamento de pós-operatório. A fita, ela tem diversas especificações para utilizar ela. Uhum. Então, o intraoperatório, né? A gente tem gestante aí também que faz uma cesárea, também pode utilizar. Mas essa fita em si já faz o trabalho? Ela tem uma compressão de 10%. O que quer dizer isso? Que na hora que a gente coloca, ela já tem uma pressão. E a gente pode esticar ou colocar ela sem fazer nenhum tipo de movimento. A drenagem é algo muito sutil no tecido, né? Porque o inchaço que a gente vê em qualquer tipo de cirurgia, ele é superficial. Então, quando ela faz essa compressão, é como se ela estivesse fazendo o meu trabalho ali naquela primeira semana de comprimir aquele tecido para aliviar aquela pressão de inchaço, né? Ajuda na cicatrização também? Na cicatrização, não, porque ela não tem nenhum tipo de medicamento nela. Ela é uma fita que tem uma cola debaixo dela, né? E essa cola não tem nenhum tipo de medicamento, é somente a pressão que ela faz no tecido mesmo. Isso é uma das atuações que você atua, né? Mas tem outro serviço também que você faz, que você gosta de fazer ou não? Você ficou só nesse? Então, na minha área é esse, mas eu trabalho com o Guilherme no estúdio também. Você é uma parceiraça lá, né? Então hoje a gente... O direito, eu acho que o esquerdo, o ombro... Eu queria... Mas eu ainda falo que a minha profissão foi ter casado com o Guilherme. A melhor profissão foi essa. Ser esposa do Guilherme. Como que foi pra você, talvez... os primeiros atendimentos ali, porque eu creio que essa mulher que vai trabalhar no pós-operatório, ela tá lidando ali com a realização de um sonho, porque muitas delas são estéticas, né? Mas ali é um processo de muita dor, né? Então ela tem que ser um pouco de psicóloga também ali, de ver a cliente chorando, muito sensível, muito frágil, né? Hoje eu falo que no meu trabalho, você acabou de perguntar qual que é o diferencial para o Guilherme, né? Eu falo que no meu trabalho o diferencial não é a minha técnica, é como eu vou lidar com o meu paciente no pós-operatório em questões psicológicas. Isso é muito importante. Porque quando a gente tá ali empolgado, vou fazer a cirurgia, é o meu sonho, eu lutei para isso, aconteceu alguma coisa, eu vou realizar esse sonho agora e tal. Ela nunca pensa no que vai acontecer logo após a cirurgia. Ela sempre pensa no resultado. O foco dela para fazer a cirurgia é o resultado. Só que é um processo. E a gente vive, nós como cristãos, a gente vive inúmeros processos na nossa vida, né? E a cirurgia plástica, ela é um processo e que no início é muito sofrido, é muito doloroso, porque ela sai dali no hospital, ainda sobre anestesia, né, sobre medicamento ali no organismo, então ela não tá sentindo tanta dor, mas quando ela vai pra casa dela, que é o lugar de maior conforto, ela fica desconfortável. Entendi. E ela tem que passar por esse processo para lá na frente ver o resultado. Então hoje, antes de trabalhar qualquer técnica, antes de estudar qualquer técnica, eu estudo sobre o psicológico do meu paciente no pós-operatório. Boa. Porque ele entra num processo depressivo. Primeiro que às vezes ele não se despediu, um exemplo, daquele corpo que ele tinha para receber o corpo novo. Então, na cabeça dele, fica assim, pra que eu fiz isso? Eu tava bem, eu tava andando, eu tava levantando meu braço, tava tudo ótimo. Aí você tem que trabalhar isso aí mesmo. Você tem que trabalhar também, né? o psicológico dele. Ele, olha, você tava bem, mas você fez uma escolha de ficar melhor. Você tava bem, mas agora é um momento na sua vida que você vai colher novos frutos. O corpo que você tinha marcas. Um exemplo, né? Às vezes a gente tem... mulheres que teve uma gestação até 8 meses de gestação e perdeu o bebê. Meu Deus. Ela teve todo o processo de uma gestação, ela ganhou peso, ela teve estria, a diástase dela abriu, que é a abertura da musculatura, mas ela não tem o bebê no colo dela. Meu Deus. E aí, ela tem o corpo dela, que foi transformado pela gestação. Pra receber, né? Pra receber o bebê. E todos os dias ela olha pra ela com aquele corpo, mas ela não tem o bebê. Porque, então, na verdade, quem tem o bebê, a recompensa você tá vendo. Ela não tem a então recompensa, você não liga né? tanto, né? Então, assim, a cirurgia também é isso. É pra você trabalhar esse psicológico também. Então, às vezes, a mulher fica assim, nossa, mas eu tava tão bem, mas agora você vai estar melhor. Porque você vai olhar pra você e você não vai ter mais aquelas marcas de algo que te machucava, de algo que te deixava triste. Então, você tem que trabalhar muito bem essa aceitação de um novo corpo que a pessoa adquiriu. Então é muito importante o trabalho das esteticistas, né? Com certeza. Segue aí no Instagram, como é que é? Dina Laís? Dina Laís. Simples assim, né? Dina Laís, você vai me achar lá. Ô, Dina, você ajuda o Guilherme também lá no estúdio, né? Uhum. Vocês fazem todo aquele trabalho de preparação, por exemplo, chega uma noiva lá para tirar... Tem aquelas fotografias prévias, né?
Ah, Vocês- inclusive vocês- um diferencial do Gui. E- Ah, é? Vocês preparam, tem toda aquela questão de preparar a noiva, dar uma maquiada, dar uma enfeitada nela e tirar as fotos? Tem essa questão Tem, cara. toda? A gente tem um Haja diferencial habilidade, muito né? grande. O estúdio nosso, ele é focado em gestante e ensaio carreira, né? Que é ensaio profissional. Mas como eu trabalho com noivas também, a gente criou um ensaio que a gente chama de dress preview. A gente alinha o último teste de maquiagem, cabelo e vestido da noiva para acontecer no estúdio. Então, o último teste que ela tem antes do casamento, ela faz lá no estúdio com a E gente. hoje você tem toda uma estrutura pra isso lá, né? Ela consegue se maquiar lá, consegue se vestir lá, a gente tem um ambiente Que top, climatizado. cara. Muito legal. É na nossa casa. Qual então, bairro é? É lá no Santa Efigênia. Santa Efigênia? Pertinho da área hospitalar ali. Lá é Fala o bacana, endereço aí, só pra ficar registrado. Rua Carlos Peixoto, 889. Qual é o nome lá que vai estar? Estúdio Souzo. Souzo. Souzo é a palavra grega para salvação no É. Novo Testamento. É uma Complicado. palavra incrível. O cara fala grego, hebraico. Diferenciado. Então, cara, e é muito interessante, porque ela se vê completamente noiva antes do casamento Nossa, dela isso ali. deve ser muito bom. Ela tem uma sessão de retratos que é incrível, que é lindo, é um estilo mais revista mesmo, sabe? Aham. Então ela se sente uma modelo ali. E se tiver algo que incomodou ela na maquiagem, no cabelo, ela consegue pedir pro pessoal mudar antes do casamento, entendeu? Ah, legal. Então, a ansiedade dela de se ver noiva já dá uma diminuída, ela já fica mais tranquila. E pro meu trabalho também é mais tranquilo, porque na hora que eu chego no casamento, ela já fez uma sessão de fotos Até uma comigo. gestão emocional Então, melhor, ela né? já tá mais tranquila Ah, ali em relação às relaxada. poses. Ela já fez aquilo antes, não é tão novo igual seria se a gente não Entendi. tivesse feito. Muito legal. Então, esse ensaio lá, o Dress Preview, ele é incrível, sabe? Muito bom. Olha, você que vai assistir o Conexão Reino, que vai procurar o Guilherme, você que vai falar assim, olha, Guilherme, soube do seu profissionalismo através do Conexão Conexão Reino, Reino. você vai ter um desconto, viu? E quantos por cento vai liberar? É agora, vamos fazendo promessa com o joelho dos outros. 10% de desconto. Aí, ó. Ó, tá vendo iniciativa minha, viu? Então você vai propagar esse link aí, você vai propagar isso aqui, esse bate-papo e essa noiva linda, maravilhosa sua aí, vai chegar e vai procurar o Guilherme, procurar a Dina aí. Para de Você vai enrolar ela, fazer irmão. seu- Vamos casar logo. Vai fazer suas fotos pra sua candidatura. Já tem um lugar, Vai ué? fazer umas fotos Já profissionais. tem. Se também. você Não, mas tava vai- procurando, já não precisa Já tem, mais. Já tem um Pronto. lugar pra fazer, É acabou. isso mesmo aí, ó. Você que vai. Ó, Candidatar agora. Dia 4 de outubro tá à porta. Você que vai precisar de fotografias aí para os seus banners, seus santinhos. É. Tá aqui o Guilherme. E costuma viu? dar sorte, viu? Esse Costuma. Aqui, Costuma dar sorte. vamos aproveitar a dinâmica aqui. Comida preferida. Cara, arroz, feijão, carne moída e batata frita. Meu Deus, diferente, né? Feijão, Carne moída. carne tem- moída e Vamos falar- batata porque frita. normalmente é bife, né? É. Comida preferida, Gina? Estrogonofe. Estrogonofe? Ah, é das minhas. É bom, é. Também gosto. Você gosta de estrogonofe? Muito Vai, bom. vou fazer estrogonofe lá em casa, vou te chamar. Vamos ver. Dá um like Você vê, aí. aí já chama a Dina e o De Guilherme. frango ou de carne? Aí vou ter que fazer os dois, né? De filé mignon, imagina, né? A gente batendo um papo com os dois, percebe-se que eles vivem muito bem, dão muito certo. Vocês se conheceram na igreja? Como é que foi isso? Fala um esqueceu pouco de falar disso isso aí. aí. Deixa ué. ela contar essa parte. Conta Ela aí. fala melhor do que o Guilherme. Não, ele Bem, gosta. Quem resolveu, Você quem resolveu dar uma ela. oportunidade um pro outro? Quem resolveu dar uma oportunidade um pro outro? Ele gosta de contar essa história porque ele fala que eu sou apaixonado por ele desde quando eu tinha 12 anos. Ai, Mas é ai, mentira, tá? É. Tinha 13. É Mentira. o charme dele, né? Mentira, porque eu vi o Guilherme umas 2 vezes, assim, quando eu tinha realmente 12 anos, a nossa diferença de Eu idade. tenho certeza que quando é ele tinha 12 anos, você grande. não gostou dele, não. Você gostou depois. Não, Deus tratou ele É, nesse Deus tempo moldou, aí, assim, né? melhorou um pouquinho pra entregar pra mim ali. Deu uma Oi. risada. Deu uma lapidada, né? Foi. Quanto tempo juntos? Vai fazer 4 anos 4 agora, anos. tem 1 ano de casado. Mas assim, eu lembro do Guilherme quando eu tinha 12 anos, muito esporadicamente, assim, mas lembro dele. E aí ele Morava fotografava. no mesmo bairro, não? Não, eu trabalhava e eu era amiga da ex-esposa dele. Da prima da ex-esposa dele, na verdade, né? Uhum. E aí ela ia em algumas festas, né, de aniversário comum ali, ali, em né? comum, e eu via ele, mas muito, Só que ele fotografou o casamento dessa amiga minha. Ah, tá. E aí, ele fotografou o casamento. Eu não fui no casamento. Eu apresentei meu TCC em São Paulo, então eu tinha uma viagem na Não, época. coincidiu de dar na mesma É. data. E aí, beleza. Eu vi as fotos, segui o perfil dele
profissional. Caiu No no perfil golpe. profissional, ele postou umas fotos dele do perfil pessoal, aí eu segui ele no pessoal. E aí eu vi que no pessoal, né, tinha muita foto dele com o Caleb, aí eu dei umas curtidas lá, assim, nas Foi deixando fotos. pistas, rastros. Deixei. Mas eu jamais ia chamar ele, né? Até porque que eu Já pensei estava assim, separado? já tinha 6 anos que ele tava separado. E aí, eu jamais ia mandar mensagem pra ele, porque ele já tava bonito, né, gente? Já tava lindo, né? Aí eu falei assim, eu não vou mandar mensagem pra um bonito desse? Jamais, né? Na segunda-feira, eu curti no final de semana. Na segunda-feira, tava lá uma mensagenzinha no meu direct. Você ataca também, né? Você só não defende, não, né? Respondeu, né? E aí com Bacana isso demais. a gente foi. A gente se encontrou na mesma semana, né? E nunca mais. Não desgrudou mais, né? Não Nunca desgrudamos. mais. E Glória a nem Deus. desgrudaremos. Qual igreja que vocês congregam? Na Boas Novas. Boas Boas Novas. Boas Novas. Pastor Pedro Daniel. Pastor Pedro Daniel. Pedro Eita Daniel. glória. Mas nessa época você já era Não, e cristã, aí, ele te assim, levou? a minha Porque mãe... Guilherme tem um bom conhecimento bíblico. Pois é, Guilherme é seminarista, concluiu o Mas seminário. ele voltou, ele teve um tempo bem afastado. Ele voltou porque você fez foi ele voltar isso, pra igreja, né? Foi assim. Ele foi andar com o Maurício, desviou, agora voltou pra Jesus. Casou Maurício é bem, né? terrível. Mas- Maurício é um amigo comum, não é brincadeira, só. Aham. Mas eu perdi minha mãe há 5 anos atrás. E aí, no período que eu perdi minha mãe tinha muita fé e tudo mais. E eu não sentia que eu tinha essa fé que ela tinha. E aí eu comecei a procurar por Jesus e saber um pouco mais, aquela coisa ardendo dentro do meu coração. E aí eu morava em São José da Lapa e fui morar sozinha. Na verdade, dividi um apartamento com uma moça em Belo Horizonte. E aí eu sempre tive vontade, na época eu frequentava a Central, eu sempre tive vontade de ir na Central e fui. Lá eu comecei a congregar, ia toda Batista quinta-feira Central? na Batista Central. Do Luxemburgo? No Luxemburgo. Ah. Eu sempre tive vontade de ir lá e quando eu mudei, eu falei assim, opa, oportunidade, tô pertinho. Chegou o meu momento. E comecei a ir, e aí nas quintas-feiras eu ia lá, eu aceitei Jesus, e aí eu passei uma semana, 2 semanas, assim, indo na igreja, mas sem conversar com ninguém depois de ter aceitado Jesus, aí eu recebi uma mensagem da moça que me acolheu no dia. Ela tá assim, aqui, a gente vai no monte, se você quiser ir com a gente, beleza, nisso. Fui com ela no monte eu entendi que realmente eu queria viver aquilo dali. A gente tava ficando na época ainda, a gente nem namorava. E aí eu comecei a perguntar muita coisa pro Guilherme. Então o Guilherme discipulava na minha vida. Conheceu um momento bom ali, né? E eu comecei a perguntar muita coisa pra ele. Ele sempre teve muito cuidado e muita calma pra explicar sobre a Bíblia, porque é muito difícil você entender aquele livro. Você não se torcia Com pra tantas favorecer você, não, né? Palavras difíceis, né? E aí ele sempre me explicava e tudo. E aí, num belo dia, ele virou pra mim e falou assim, aqui, vamos na igreja? Aí eu falei assim, não posso ir não, porque eu já vou ir numa outra igreja. Ele foi sozinho no dia, eu fui pra uma outra igreja com uma amiga minha que tinha me chamado. Inclusive, hoje em dia, a gente é da mesma célula. Que bênção. A menina o mundo é muito pequeno. E aí, na semana seguinte, ele me chamou, a gente foi. Quando eu cheguei na Boas Novas, que eu entrei, assim, o louvor já tava começando, parecia que o céu tava baixinho, assim. E eu falei Você assim... foi no Estoril, né? No Primeira Estoril. vez, né? Falei assim, eu acho que é aqui que Deus tá me querendo. E nisso foi caminhando, a gente ia toda quarta, domingo, né? E eu fui sentindo sede mais Que e primeiro mais amor, e mais, e querer bom isso, saber, e querer estudar, e querer saber de tudo. Até que chegou um momento que eu decidi que eu realmente queria me batizar. E aí foi um período um pouco assim, conturbado, né? Que ele ainda tava tentando saber se ele queria casar comigo, né? Então, coitado, né? Não tinha uma essa mulher opção, dessa né? não tinha opção, não tinha. E aí foi nesse período que eu decidi converter e me batizar Glória a mesmo. Deus. E ele tava lá, ele fez as minhas fotos, ele registrou esse momento. E eu acho que o nascer de novo em Cristo é a melhor escolha que a gente tem. Depois disso, nunca mais eu parei de servir na igreja, eu sempre tô lá ativa. Constante. Glória a me Deus. alimentando cada Odina, dia a mais. sua infância foi assim, tranquila, assim, família mais estabilizada, você passou por algumas lutas na infância, porque o Guilherme teve as suas lutas lá no Goiânia, né, questão de dificuldade financeira, digamos assim, né, não provou daquele conforto que as criançadas sonhavam, né, e sonham até hoje. Você...
Então, eu tive uma infância meio a meio, vamos dizer assim. Eu sempre tive uma família estável, né? Meu pai e minha mãe, eles eram casados. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu. E a única dificuldade que a gente teve, assim, é que meu pai, num tempo, ele traiu minha mãe num processo ali. Então, a gente teve umas dificuldades, até mesmo de passar uma dificuldade mesmo. Mas minha mãe perdoou ele, então juntos, a gente conseguiu se reerguer, a gente conseguiu dar a volta por cima e passar por aquele período muito difícil. E quando eu tive 13 anos... É só você de filho ou tinha mais? Não, tem mais uma. Mais uma. Quando eu completei 13 anos, a minha mãe descobriu um câncer. Que aí sim que eu acho que foi um momento difícil mesmo da minha família. Porque aquilo tudo já tinha passado, a gente já estava bem, estava num momento, né? Eu, 13 anos, adolescente ali, já crescida, minha irmã já estava com 18 anos, né? Então, era numa fase pra gente estar vivendo bem, e minha mãe descobriu um câncer, e foi um momento onde que a gente teve a dificuldade da doença na família, né? Mas eu falo que a doença da minha mãe, na verdade, ela veio para fazer com que a gente crescesse. Para que a gente se tornasse as pessoas que nós somos hoje, né? Então, meu pai, com toda a dificuldade ali, né? Ele foi melhorando a cada dia, né? A se tornar um homem íntegro mesmo. E a minha irmã, a mulher que ela é hoje, a esposa que ela é hoje, a mãe que ela é hoje, se dá muito pelo exemplo que minha mãe passou pra gente. E assim eu estou seguindo, né? Então, a gente teve dificuldades, mas eu também era muito nova, então não peguei isso tão a fundo. A minha irmã pegou mais. Sua mãe superou a enfermidade? Minha mãe viveu 12 anos com câncer. E aí... Foi uma guerreira, hein? Foi, 12 anos com câncer, é coisa demais. O câncer dele era um câncer raro. E aí os médicos, tinha médico olhar pra ela e falava assim... Era pela fé mesmo, né? Era. Por isso que... Então vocês aprenderam muito durante esse processo. Exatamente. Cresceu muito, amadureceu muito, né? Porque eu ficava assim, gente, eu não tenho essa fé que minha mãe tem. Minha mãe tem fé demais. Minha mãe, pra ficar 12 anos com essa doença, tem que ter muita fé. E ela, tinha dia que ela ia pro médico, ela falava assim, não, eu vou ir, eu vou voltar e vai estar tudo bem. E realmente, o médico mudava, às vezes, medicação, tirava a medicação. E aí, quando ela faleceu, foi o momento onde eu aprendi a conversar com Deus. Porque no processo ali, ela ficou mal mesmo 1 ano. Perdi ela em 2021, mas em 2020, que foi a pandemia ali, foi um processo que ela ficou ruim mesmo ali da doença. Então foi onde eu aprendi a orar, porque minha avó é evangélica, então minha avó foi lá pra minha casa para cuidar. Né? Então minha avó me ensinava, minha avó passava as passagens para me ler. Então foi um momento onde eu consegui conversar com Deus. Então, quando ela faleceu, eu comecei a ter muita sede. Não, eu quero encontrar esse Jesus. Então... É um período que a gente se entrega muito pela fé. Eu também perdi meu pai em 2021 e foi isso mesmo. Ele piorou em 2020 e nós tivemos esse período de entrega ali real mesmo até 2021 e nós tivemos muita experiência com Deus por causa dessa entrega, né? Era propósito de propósito, era oração, perguntar a Deus por que nós estávamos passando aquilo. Então a doença, ela nos amadurece, ela nos faz aproximar do Senhor, mas ela também, ela nos marca muito, né? Então superar isso não é fácil. Ó, infelizmente, né? Agora que o negócio tá ficando gostoso, né? Não, dá pra ficar. Não, quando você entrou, você adocicou aqui a conversa, né? Vamos puxar pro lado dela. Irmãos, eu quero agradecer vocês, né? É uma honra muito grande. Esse projeto é um projeto de Deus. Se vocês puderem nos abençoar. Começar é tão difícil, né? É tão difícil começar. Depois que tá dando tudo certo, todo mundo quer apoiar, né? Então, ter vocês aqui nesse início do Conexão Reino, 13º episódio. Pra ser mais exato, 13 é galo. Olha, então, nasci no dia 13. Então, 13º episódio. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero que vocês apoiem esse projeto, divulguem pra gente. E foi uma honra muito grande contar um pedacinho, né? Só um pedacinho da história de vocês. Eu quero agradecer você que tá aí até agora. Você pode compartilhar, se inscreva, clique no sininho para mais notificação. Conexão Reino, conectando você a Deus.